Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Reis, primeiro e segunda Reis. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já fechamos o reino dividido, nós já estamos então avançando pelo segundo livro de Reis. Estamos, a partir de hoje, falando do capítulo 11 em diante, e falaremos então da história de Judá e de Israel até a queda de Israel. Nesta subdivisão do reino, nós temos aqui inúmeros reis: Atalha e Joás de Judá, que é o que nós vamos estudar hoje, Jeoacás, Joás de Israel, Amazias de Judá, depois Jeroboão II de Israel, Azarias de Judá, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, Peca de Israel, Acás de Judá e Oséias. Então, vamos lá. Vimos então, para que o amado tenha uma ideia, nós já vimos de Judá, nós vimos Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão e Acasias. Hoje nós vamos estudar Atalha e Joás. De Israel, Jeroboão, Nadab, Baasa, Elate, Ibn Omri, Acabe, Acasias, Jorão e Jeú, que nós vimos na última aula. Então, estamos aqui falando de Joás e de Atalha. Atalha, ela era uma déspota, era uma usurpadora. O que quer dizer isso? Ela não foi uma rainha boa, ela não era uma descendente de Davi. Em verdade, ela tentou terminar com a descendência de Davi. Ela foi uma usurpadora. Ela matou os herdeiros de Acasias para tentar ficar no trono. Ela era filha de Acabe e de Jezabel. A história de Acabe nós vimos já anteriormente. Ele era idólatra, influenciado pela sua horrível esposa Jezabel, que nós vimos a morte no vídeo passado. E ela era mãe de Acasias, filho, portanto, descendente, portanto, de Davi, e que havia, no vídeo passado, sido morto por Jeú, porque ele estava no lugar errado, na hora errada. Ela consolidou seu poder, ela usurpou o trono, matando absolutamente todos da família real. Como seu filho foi morto, ele era o rei, o que ela fez? Ela assassinou todos os filhos de Acasias. Todos os filhos de Acasias. Absolutamente todos. Entretanto, um menino de nome Joás, que quer dizer Yahvé ofereceu, foi salvo por uma tia, filha do rei Jorão, de nome Jeoseba. Jeoseba era filha de Jorão. Jeú também tinha matado todo mundo, né, daquela linhagem. Ela consegue salvar o herdeiro, o menino, e eles escondem esse menino no templo. Como é que ela consegue esconder no templo? Porque ela era a esposa do sacerdote, do sumo sacerdote, de nome Joiada ou Jojada. E ele foi quem escondeu esse menino dentro do templo, muito provavelmente no anexo do templo, aonde ninguém poderia entrar que não fosse sacerdote. Então, nem a rainha podia entrar. Como o menino foi escondido ali, a rainha nunca soube desse menino. Ela achava que Joás estava
morto. Atalha seguiu a linha dos seus pais, de Jezabel e de Acabe. Ela era idólatra, ela era devota a Baal e ela faz toda uma adoração a Baal. E, portanto, ela vai estabelecer em Judá aquilo que já estava estabelecido em Israel. O sumo sacerdote Joiada foi degradado, foi afastado, e ela estabelece um culto absolutamente corrupto. Quando isto aconteceu, Joás tinha 1 ano de idade e ele é escondido durante o reinado de Atalha, que foi de 6 anos. Quando ele completa 7 anos de idade, já poderia então assumir o trono, já teria idade suficiente. Todo esse tempo, esses 6 anos, Joiada consegue conspirar com os sacerdotes, com os levitas, com alguns centuriões. Centuriões eram os chefes de soldados, de 100 soldados, eles chamavam-se centuriões, dos chamados cários. Cários eram mercenários que foram contratados de um local chamado Cária, que ficava na Ásia Menor. Eles podem ser, alguns dizem que ele tem uma identificação dos quereteus, que eram da guarda pessoal de Davi, então já eram tradicionais guardas dos reis, do palácio real. As tropas que eram leais à Atalha, elas deveriam ser pegas, apanhadas de surpresa, fora da sua vigilância. Portanto, eles dividem, num dia específico, eles dividem as forças leais a Joás em 3 grupos. Um ficou no Palácio do Rei, um no Portão Sul e outro no portão por trás dos guardas. Ou seja, eles colocaram em posições estratégicas exatamente para que os fiéis de Atalha não pudessem dar o contragolpe. Qualquer pessoa que se aproximasse do templo deveria ser automaticamente morta, exatamente para que o golpe desse certo. O golpe haveria de acontecer no fim do sábado, quando se fazia a troca dos sacerdotes e dos levitas. Os que deviam ir embora não foram, os que deveriam assumir, assumiam, e os que estavam de folga também vieram para o templo. Ou seja, foi tudo coordenado para que isso acontecesse. O rei sairia do templo, de onde estava escondido, e seria apresentado ao povo ungido e coroado. Ele passa entre as 2 fileiras das tropas para ser apresentado ao povo, né? E isso servia de confirmação da autoridade. E aqui ele foi aclamado rei. O rei foi saudado tão alto, porque ninguém gostava da Atalha. Foi saudado ruidosamente, muito alto, e isso atraiu a atenção de Atalha. Joás se põe de pé no lugar, né, apropriado para o rei, e ali, quando ela viu tudo acontecer, ela rasga as suas vestes e grita: traição, traição. Ela foi retirada do terreno do templo e ela foi executada na casa do rei, aonde os cavalos faziam a entrada para o recinto do palácio, para a parte do palácio. Então, ela fugiu dali do templo e foi até o palácio, e ali ela foi morta. Por quê? Porque não deveria ser executado ninguém no terreno do templo. Atalha reinou de 841 até 835, a começar pela morte do seu filho e o assassinato de todos os seus herdeiros, e agora até esse momento, quando ela foi executada num golpe para trazer
de novo o reinado a um descendente de Davi, de nome Joás. Joás, então, ele começa a reinar com 7 anos. E ele reina por 40 anos. Ele reina de 835 até 796 a.C. A mãe de Joás era Zíbia. Muito bem, então aqui, como é que ele consegue reinar se ele tinha 7 anos? Porque quem estava à frente de tudo era Joiada, ou Jojada. Na verdade, ele era o ativo aqui, o rei ativo. E Joás, ele tinha apenas o nome de rei, a posição de rei, a descendência de rei. Houve uma nova dedicação da nação a Yahvé. Era necessário fazer esta nova aliança. Quando ele começa a reinar, Jeú já estava no seu 7º ano, porque Jeú inicia quando ele mata todo mundo que a gente viu no vídeo passado. Então ele já estava no seu 7º ano, que era os 7 anos que tinha Joás. Pois muito bem, enquanto Joás estava sob a orientação de Joiada, tudo aconteceu conforme a vontade de Deus. Porque ele deu exemplo, ele deu as instruções certas para um reinado bem sucedido. Ele fez uma nova aliança, firmou-se uma nova aliança, uma dedicação a Yahvé, porque antes era talha, então isso tudo tinha que ser apagado, né? Tinha que se fazer uma nova aliança, e tudo devia ser conduzido de acordo com a lei de Moisés, ou seja, o povo deveria obedecer segundo as condições da lei. A renovação da aliança era sempre feita todas as vezes que alguma coisa acontecia que fosse de quebra de aliança. Toda vez que se quebrava uma aliança, tempo de mudança, tempo de mudança de liderança. Então, Josué fez uma nova aliança, Davi fez uma nova aliança, Ezequias fez uma nova aliança, Joás aqui fez uma nova aliança. Então, toda vez se fazia uma nova aliança exatamente para renovar, para dar ares novos a essa obediência às regras do Senhor. As reformas começaram. Claro, Joiada, que era o sumo sacerdote, já começou determinando que tudo se fizesse. E Joás seguia este caminho. Joás, então, dava o aval da coroa, da geração de Davi. O povo se lançou contra os santuários, contra os ídolos e a idolatria de Baal, contra os sacerdotes de Baal. O templo de Baal foi destruído, os sacerdotes de Baal foram executados, inclusive um sumo sacerdote que a Bíblia diz, seu nome era Matã. Mas os lugares altos ainda existiam. Nem tudo foi tirado, nem tudo foi limpo, né? Joás estava agindo corretamente enquanto Joiada esteve em cena, influenciando. A partir do momento em que Joiada morreu, ele começa a ter o seu desvio. Bom, uma coisa importante de Joás foi que ele determina que se repare o templo. Esse templo havia sido sujo, ele havia sido corrompido por Atalha. E o trabalho de reparação começa a ser adiado. Ele começa, mas ele vai. Quando Joás está no seu 23º ano, o trabalho ainda não havia sido feito. Ele fica um pouco zangado com isso e ele determina que o templo seja reparado, e isso efetivamente acontece. Ao final de sua vida, depois da morte de Joiada, ele começa a moralmente se desviar. E ele faz a sua vida retomar a idolatria
absurda de Atália, de Jezabel, de Acabe, ou seja, aquela idolatria absurda acaba por voltar à vida de Joás e ele se entrega a essa idolatria. Elias já havia previsto a ascensão ao reinado de Hazael. Hazael assume o reinado da Síria e ele se torna agora como um chicote, como um látego nas mãos de Yahvé para punir não só aqueles que são de Israel, de Judá e de outras nações por causa da sua iniquidade. Joás, para se livrar de Hazael, ele compra Hazael, ou seja, ele tira dinheiro do templo, os tesouros do templo, do palácio e do templo, e compra Hazael para que Hazael não destrua Judá. E ele cai nos mesmos caminhos da idolatria, fazendo pacto com pessoas de fora, em vez de acreditar, de se colocar nas mãos de Deus. Aqui nós temos uma ação bastante terrível de Joás. Joás mata o filho de Joiada, ou seja, Joiada foi quem criou Joás. O filho natural de Joiada era Zacarias. E quando Zacarias começa a falar que Joás está caindo num caminho errado, quando ele começa a se opor à idolatria de Joás, o que é que Joás faz? Joás mata Zacarias apedrejado. Seus oficiais se rebelam e matam, então, o próprio Joás. Os oficiais de Joás matam-no, porque em rebelião à morte de Zacarias. Josacar e Josabade, que eram filhos de uma amonita e uma moabita. Josacar era filho de uma amonita e Josabade era filho de uma moabita. Eles dois matam e fogem. Tá? Ele é sepultado, mas ele não é sepultado nos túmulos reais, e o seu filho Amazias o sucede. Então, meu amado, nós devemos tomar cuidado para que nós não caiamos na idolatria, para que nós não nos desviemos dos caminhos do Senhor. Joás começou muito bem, mas ele se desviou, ele se entregou à idolatria. Amém, amados? Bons estudos. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de compartilhar este vídeo com os seus conhecidos, amigos e colegas. Não esqueça de se cadastrar no nosso canal e de acionar o sininho para que você seja avisado todas as vezes que um vídeo novo é postado. Amém? Bons estudos.